Olá pessoal, tudo bom? Neste vídeo eu vou explicar o procedimento para a instalação do script em PHP de simulados. Especificamente nesse exemplo, estarei instalando ele no servidor dentro do domínio php.mysql.com.br. É um domínio que até o momento está vazio e não está sendo utilizado para nada, mas se você possuir uma aplicação, um site e quiser instalar esse script como um complemento interligado com o que você já possui, é perfeitamente possível. Esse procedimento de instalação serve para você entender como funciona todo o processo, podendo em seguida instalar esses scripts simulados em qualquer domínio de sua preferência ou até mesmo em localhost. Bom, para iniciar aqui, primeiramente eu vou acessar o software FileZilla. Este software, que é de código aberto, é grátis, utilizado para envio e recebimento de arquivos entre seu computador local e o servidor onde encontra-se a hospedagem de seu site. Bom, eu vou então copiar o arquivo simulados, sistema simulados 2016.zip para o servidor dentro do domínio php.mysql. Este é o arquivo que vocês fazem download após a aquisição pelo link na descrição deste vídeo. Como vocês podem ver, eu já estou conectado aqui no domínio php.mysql e vou acessar agora a pasta public HTML, que é a pasta raiz do domínio php.mysql.com.br. Em seguida, eu vou arrastar o arquivo sistema simulados 2016 para dentro da pasta public HTML. Esta ação dará início ao upload do arquivo compactado do sistema de simulados para o servidor. Enquanto o upload está em andamento, eu vou logar no cPanel. Bom, eu vou me logar no cPanel. Após conectado no cPanel, eu preciso agora criar o banco de dados para importação da estrutura e dos dados de exemplo. Esses dados de exemplo, que são as 119.162 questões com 481.361 alternativas. Neste exemplo que vocês estão vendo aqui, ele possui mais questões. Isso porque os usuários de testes inseriram algumas questões e alternativas para a realização de alguns testes. Mas o padrão do banco de dados entrará sempre com 119.162 questões. Agora, se a sua intenção é ter o banco de dados vazio para que você mesmo cadastre do zero suas próprias questões, basta mandar limpar estes dados de exemplo pelo php.myadmin ou MySQL Workbench ou pelo gerenciador de banco de dados de sua preferência. Nesse exemplo, eu especificamente estarei usando o php.myadmin e também vou mostrar mais adiante nesse vídeo como você pode estar limpando esses dados para que você tenha o seu banco de dados vazio apenas com a estrutura das tabelas, podendo então você cadastrar do zero suas próprias questões e alternativas. Bom, retornando aqui para o cPanel, o próximo passo é criar o banco de dados. Para isso eu irei clicar em Banco de Dados MySQL. Nesta próxima página, como vocês podem ver aqui, minhas iniciais do nome do banco de dados são obrigatoriamente php.mysql_. As suas iniciais serão de acordo com o seu domínio. Isso se o seu cPanel estiver nesse padrão. Porém, o nome do banco de dados é indiferente. Você pode estar escolhendo qualquer nome para o seu banco de dados. Nesse exemplo, eu vou optar pelo nome simulados. Esta palavra simulado se juntará com as iniciais php.mysql_, tornando o nome completo sendo php.mysql_simulados. Este então será o nome completo do meu banco de dados nessa instalação do sistema de simulados. Agora eu clico em criar banco de dados. E o banco de dados foi adicionado. Vou voltar. Como vocês podem ver agora, eu tenho o banco de dados sendo apresentado nesta listagem. Ele está com zero, tamanho zero, porque não tem informações ainda, não importei. Embora eu tenha outros bancos de dados neste mesmo servidor, mas para o sistema de simulados eu preciso de um adicional. Isso para não conflitar com os demais bancos.
Após o banco de dados, o próximo passo é criar o usuário. O usuário, todo banco de dados precisa de um usuário. No cPanel, você cria ele separado e depois interliga esse usuário com o banco de dados. Eu vou digitar aqui um usuário e uma senha padrão, né? Que a gente precisa estar anotando esses dados para poder configurar no script de conexão do banco de dados. Eu vou aqui escolher o usuário admin com uma senha que AZWSX123. Repito a senha novamente e clico em criar usuário. O usuário foi criado com êxito. Agora, como vocês podem ver, o usuário está aqui, usuário admin, que ele foi criado. Agora eu preciso interligar esse usuário com o novo banco de dados que eu criei, PHP MySQL simulados. Ele não tem um usuário interligado. Vocês podem ver aqui nesta coluna que não tem um nome de usuário. Eu preciso ligar e dar todos os privilégios necessários para ele. Eu interligo o banco de dados com o usuário. Nessa parte, adicionar usuário ao banco de dados. Neste caso, eu seleciono o banco de dados que eu acabei de criar, PHP MySQL simulados, e clico em adicionar, que eu vou estar interligando o usuário novo que eu criei com um banco de dados novo que eu acabei de criar. Clico em fazer alterações, eu marco todos os privilégios e clico em fazer alterações. E essa parte já está finalizada. Agora, como vocês podem ver nesta coluna, eu tenho o usuário PHP MySQL _admin interligado com o banco de dados PHP MySQL _simulados, com todos os devidos privilégios configurados. Bom, agora retornando aqui no FileZilla, ainda conectado por FTP, o arquivo sistema simulados 2016.zip já está com envio concluído e permanece agora no servidor dentro da pasta public HTML. Ou também, ao invés de public HTML, pode ser a pasta HTTP Docs. Esta pasta varia de acordo com o software de administração da hospedagem instalado no seu servidor. Sobre esse procedimento de copiar um único arquivo compactado, eu faço esse procedimento porque é muito mais rápido copiar um arquivo compactado do que todos os arquivos PHP separados de imagens, CSS, JavaScript e demais dependências descompactados, né? Eu copio ele compactado em seguida, ou por SSH ou pelo gerenciador de arquivos do cPanel, eu descompacto ele. Neste exemplo, eu vou estar apresentando como fazer por SSH. Nesse caso, eu estou usando o software PUD, que pode ser baixado gratuitamente. Se você não souber como fazer uma conexão por SSH com seu servidor, aconselho a realizar uma busca no Google a respeito para obter tais informações. Não vou explicar aqui porque senão esse tutorial estaria ficando muito extenso. Bom, por SSH agora eu vou acessar a pasta public HTML. Em seguida, vou descompactar o arquivo sistema simulados 2016.zip usando o comando unzip, o nome do arquivo, e vou dar Enter. O processo de descompactação é bem rápido. Pode ver que já descompactou tudo. Bom, após a execução desse comando unzip por SSH, se eu retornar aqui no FileZilla por FTP, vocês verão que agora são apresentados todos os arquivos descompactados. O que eu faço por SSH, ele reflete no FTP, mesmo porque é o mesmo local, é o mesmo servidor, a mesma pasta, inclusive. Agora, o próximo passo é importar o banco de dados com a estrutura e os dados. O script de importação está dentro da pasta banco de dados. Eu vou acessar aqui por FTP apenas para vocês verem o arquivo aqui, mas obviamente estarei usando a importação por SSH. Agora voltando por SSH,
eu acesso essa mesma pasta banco de dados. Vou aqui acessar a pasta banco de dados, cd banco de dados, ls para listar. O arquivo do script está aqui. E eu executo o seguinte comando. Esse comando, vocês lembram que eu criei o banco de dados usuário e senha? É exatamente estes dados que eu estarei usando na importação. Lembrando que o usuário é php MySQL _admin, a senha é QAZWSX123, esse P não conta, né? Que é o "-P de password, e o banco de dados que eu criei, php MySQL _simulados. E o arquivo que está sendo importado, que se chama MySQL 21/6/2014. Eu vou dar o Enter para iniciar o processo de importação. Aqui deu uma mensagem dizendo que a senha não é recomendada, é inseguro, né? Não é recomendado ela ser inserida na linha de comando, mas tudo bem, sem problemas. Nesse tutorial a gente está apenas explicando. Não tem problema nenhum você executar esse comando desta forma. Quando essa linha com o caminho da pasta reaparece, é porque a importação foi concluída. Agora, o que precisamos fazer é configurar os scripts PHP que referem-se à conexão com o banco de dados que acabamos de importar. Se eu não configuro esses scripts, vejam, se eu tentar acessar os scripts simulados no domínio oficial no qual eu instalei, é exibida a mensagem de erro dizendo que o acesso é negado para o usuário root. Isso porque nós ainda não configuramos esses scripts de abertura de banco de dados. Voltando aqui no FileZilla, eu vou mostrar quais são esses scripts de conexão. Um deles é o abconexão.php e o outro é o abre.php dentro da pasta admin. O abreconexão.php ele está na raiz no public HTML. Você pode editar esses arquivos na sua pasta local desse lado, né? Que é os arquivos local no seu computador, e esse é os arquivos do servidor. Você pode editar os arquivos na sua pasta local e em seguida subi-los por FTP, mas nesse exemplo eu farei direto no servidor por conexão SSH, conforme eu iniciei a explicação desse tutorial. Bom, vamos lá. O primeiro arquivo é o abreconexão.php. Eu vou usar o Nano do Linux, né? Que é um editor de texto, mas você pode usar o VI se você estiver usando o SSH, ou o Vim, outros inúmeros editores de texto que tem, podem ser acessados pelo console. Eu vou usar o Nano. Nano abre conexão.php. Agora, vocês lembram que eu criei o usuário do banco de dados, a senha e o nome do próprio banco de dados. Esse script está com os dados padrões, que é root sem senha, e o nome do banco de dados é simulados _vari. Eu vou substituir pelos dados que eu criei, no caso o usuário do banco de dados que eu havia criado. Pelo cPanel é php MySQL _admin. A senha é QAZWSX123. O banco de dados é php MySQL _simulados. Feito isso, eu dou um Ctrl X e peço para salvar, dou um Y para salvar e dou Enter. Isso dentro do Nano. Bom, o abreconexão.php já está modificado. Agora eu entro na pasta admin e edito
o abre.php. Faço o mesmo procedimento. No usuário, eu coloco php mysql _admin, senha QAZWSX123, que é a que eu criei, né? No caso, se vocês criarem um outro nome de usuário com outra senha, vocês utilizam a senha que criou. E inclusive também vale para o nome do banco de dados. Vocês podem criar um nome que quiserem. No caso, eu criei php mysql _simulados. Salvo também, dando Ctrl X, Y e Enter. Bom, concluído esses procedimentos, o sistema de simulado já está instalado e funcionando. Como vocês podem ver, ele já está completamente instalado e funcionando. Agora eu vou explicar como vocês podem estar zerando o banco de dados. Para zerar o banco de dados, vamos logar no cPanel novamente. Acessar o php myadmin. Neste caso, eu estarei abrindo o banco de dados php mysql simulados, que é o banco que nós acabamos de importar. Você acessa a tabela testes, clica em operações, em seguida clica em esvaziar tabela. Note que eu estou usando esvaziar tabela e não remover a tabela, porque remover a tabela irá apagar a estrutura. Então vamos apenas esvaziar a tabela. Dá um OK. Pronto. Vocês repetem esses procedimentos em todas as tabelas: testes, categorias, testes, questões e testes, subcategorias. Apenas na tabela usuários que vocês não executam o esvaziar a tabela, devido a essa tabela conter o usuário para acesso ao admin, o qual vocês estarão incluindo as novas questões.